Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Estamos utilizando o nosso guia Isaías, Consolo para o Povo de Deus, e hoje iremos abordar o estudo de número 3, Quando Nosso Mundo Desmorona. Nós vamos também estudar o capítulo 7 de Isaías, e o assunto é muito importante, o assunto é intrigante. A propósito, o assunto é enigmático. Gostaria de dizer para você que a Bíblia é um livro de mistérios. Sim, a Bíblia é um livro de enigmas, Tiago, mas então não é possível compreendê-la. E aqui que está o ponto. A Bíblia é um livro de mistérios e enigmas passíveis de serem compreendidos. Não por aqueles que apenas leem a Bíblia superficialmente, não pelos leitores ocasionais, Alguns dias no mês, alguns dias no ano, ele ouve uma palestra. Por esses a Bíblia não será compreendida. Eu lamento em lhe dizer, vou retomar o que estudamos aqui na semana passada, sobre o capítulo 6, verso 9. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi e nada entendais. Vede, vede, mas não percebais. Olha só, o povo iria ouvir a palavra de Deus, mas não entender. Por quê? Será que isso aconteceria com todo mundo? Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Nós vimos que esse texto é a mensagem daquela visão. E isso foi repetido nos 4 evangelhos, no livro de Atos e no livro de Romanos. Então essa mensagem, ela tem um significado muito grande para mim e para você. A Bíblia não foi feita para curiosos. É claro que eu sou curioso, mas eu digo aqueles curiosos que só tem aquela vontade de dar uma olhadinha e já tá bom. Não, eu só queria saber como é que era mesmo. Ele não tem muito interesse em se aprofundar. Ele é um leitor superficial, ocasional. Na primeira dificuldade, ele é capaz de dizer que a Bíblia é um livro contraditório, que não é passiva de ser compreendida, que é um conjunto de mitos, lendas, histórias sem sabedoria. Ele prefere os filósofos, aqueles que falam de maneira mais rebuscada. E aí os discípulos perguntaram, Senhor, por que tu fala em parábolas? Para que nós não fisguemos os peixes errado, Pedro. Jesus estava ensinando eles a serem pescadores de homens. E Jesus não queria que os peixes errados caíssem na rede do evangelho, porque a rede puxa peixes bons e maus, Mas ele não quer que os peixes errados se convertam e sejam salvos. Que linguagem estranha isso aqui. Você se lembra quando Paulo, lá no último capítulo de Atos, estudamos isso aqui, mas isso aqui é importante e vai ser útil para o estudo de hoje. Ele prega sobre as profecias messiânicas e alguns judeus acreditam, os outros permanecem incrédulos. E aí Paulo falou, bem profetizou Isaías a vosso respeito. E aí cita este texto. Ora, não era para todos os judeus, mas é para aqueles que, quando ouvem a palavra de Deus, o coração endurece. A Bíblia, a palavra de Deus, é como o sol. Quando o sol incide sobre a manteiga, ela amolece. Quando incide sobre o barro, ele endurece. Então o problema é você. Que tipo de leitor da Bíblia, que tipo de estudante você é? A Bíblia está cheia de parábolas, de enigmas, sim, e é preciso esforço da sua parte para compreendê-los. Quando você compra um quebra-cabeça de 20 peças, o seu filho novo ele vai conseguindo com uma certa dificuldade montar. Quando a criança vai crescendo, ela vai exigindo que você compre quebra-cabeças com mais peças. A Bíblia é um quebra-cabeça de muitas peças, muitas peças. Mas não é um quebra-cabeça impossível de ser montado. E aqui é o meu desafio para você. A Bíblia não é feita para curiosos. O simples curioso que olha aqui, não, isso aqui não me interessa, isso aqui não tem sabedoria, isso aqui é um conjunto de mitos e lendas, ele não tem fé para acreditar que essa palavra pode transformar a vida dele. Por isso que ele é um leitor superficial. Ele não tem fé em acreditar que o quebra-cabeça profético pode ser montado. E se ele não tem fé, ele não pode agradar a Deus. E quem não pode agradar a Deus, não pode ir para o céu. Nós somos salvos pela fé. E quem não tem fé não é salvo. Você está compreendendo a importância de estudar esse livro para destravar a parábola, para decodificar o enigma, para completar o quebra-cabeça. E é por isso que nós precisamos ler e ler e ler e ler, porque esta palavra é a sua vida.
para decodificarmos, entendermos isso aqui e conseguirmos a vida eterna, depende que busquemos esta palavra todos os dias, de manhã e de noite. Depende de você, pai, que passe isso para o seu filho ao deitar, ao acordar, ao caminhar, ao assentar-se. Todos os momentos. A nossa vida depende deste livro, em o compreendermos, em nos aprofundarmos. E este livro é um quebra-cabeça para todos os níveis. Se você está começando, ele vai trazer certa dificuldade. Se você está mais adiantado, existem peças mais intrincadas para montar, e Isaías 7 é uma dessas peças. É por isso que eu fiz tudo isso daqui, porque você precisa se envolver com isso aqui, compreender o enigma e tentar destravar o quebra-cabeça que vai no capítulo 7, 8, 9, 10, 11 e 12. É interessantíssimo. Eu citei um texto do Espírito de Profecia aqui outros dias que dizia assim: se os jovens lessem a Bíblia, ela seria o livro mais interessante que eles já leram. Porque eles se sentiriam, não Indiana Jones do cinema, mas Indiana Jones espirituais, em busca de conhecer os mistérios da palavra de Deus, em busca de destravar, de decodificar os enigmas, em busca da vida eterna. E essa é a maior busca de todas. Esse é um trabalho prazeroso, é por isso que eu me empolgo tanto, porque isso aqui é muito gratificante. Então, sabendo disso, eu quero dizer, alguns serão como barro. A palavra vai endurecer o seu coração. Que não aconteça com ninguém que esteja vendo esse vídeo. Mas se o seu coração for sensível, eu convido você para nós tentarmos destravar os enigmas que estudaremos pelas próximas 3 lições. Eu convido você a se inscrever no canal, é claro, ativar as notificações para que você não perca esta série. Mas eu convido você a ficar até o final. Eu quero fazer um apelo com você, eu quero trazer um fechamento todo diferente, especial aqui. Algo muito bonito. Este capítulo é muito bonito. E, sem alongar, vamos entrar aqui na leitura do nosso capítulo de Isaías, capítulo 7, verso 1. Sucedeu que nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Tiago, eu não entendi aqui, são muitos detalhes, são muitos reis. É por isso que nós preparamos uns slides, o nosso suplemento histórico. Vamos dar uma olhada, vamos refrescar a nossa memória? Eu vou falar devagar, não vou me preocupar tanto com o tempo. É possível que nos alonguemos um pouco, mas há um índice aqui para que você estude a palavra. Meu objetivo não é simplesmente distrair você. Nós não estamos produzindo aqui vídeos de entretenimento da escola sabatina, não. É de estudo da Bíblia. Então vamos lá. As nossas noções cronológicas que tivemos na lição 1, vimos que o reino de Israel se dividiu em 2, norte e sul. Aí estão os reinos do norte e abaixo os reinos do sul. O reino do norte teve um fim em 723. O reino do sul foi para o cativeiro, mas ele persistiu depois. Ele continua. E aqui é o período no qual Isaías exerceu o seu ministério, no período desses reis. Agora eu quero olhar este período com mais detalhes. Vamos dar um zoom nisso daqui e observar atentamente. Nós temos o reino do norte acima, e o reino do norte é conhecido às vezes por Israel e às vezes por Efraim, como será o caso em Isaías 7. O reino do sul geralmente é conhecido como Judá. E nós temos aqui Azarias, Uzias, um rei que será a nossa referência. Ele reinou por 52 anos. No ano 39 de Uzias, era o ano 752 a.C., lá no reino do norte, Manaém, ele reinou por 10 anos. E outro rei também começou a reinar na mesma época, que foi Peca, reinou por 20 anos. Tiago, eu não entendi isso aqui, como é que é? 2 reis reinando ao mesmo tempo? Sim, eles estavam disputando o trono. Um estava numa cidade, outro em outra, e eles disputavam ali o reino do norte, o reino de Israel. Agora, no ano 50, foi o fim do reino de Manaém, e começou o reinado de Pecaías, que reinou por 2 anos, e coincidiu ali com o fim do reinado de Uzias também. Isso foi no ano 740, o ano da morte do rei Uzias. Você se lembra que vimos isso aqui no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então foi aqui o chamado de Isaías, ano 740, ano 52 de Uzias, ano da morte do rei Uzias. Agora, no ano 2 de Peca, Jotão começa a reinar. Tiago, mas ele está reinando junto com o pai? Ele reinou ali uns 16 anos, não foi?
e boa parte disso junto com o pai. Por que, Tiago? Porque Uzias ficou leproso, vocês se lembram? Ele tentou oferecer incenso, ficou leproso, e ele teve que morar fora do palácio. E agora Jotão, seu filho, que era o príncipe regente, representava o reino até a morte de Uzias, quando ele assumiu o trono sozinho. Então, Jotão ficava lá no palácio. Temos que lembrar que Uzias foi um bom rei. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele tinha um formidável exército, teve muitas conquistas. E a Assíria registra que ele era um grande líder da coalizão anti-assíria, ali na região Sírio-Palestina. Jotão também foi um bom rei. Jotão também era um rei contrário à política assíria na região, assim como os demais países. Jotão ficou velho e esse período em pontinhos representa a corregência entre Jotão e Acás. Ali no ano 17 de Peca, que é o ano 735 a.C., Acás começa a reinar como príncipe regente, uma corregência entre Jotão e o seu filho Acás. Isso durou até 732, quando Jotão morreu e Acás reinou só. O total do reinado de Acás, contando com a corregência, foi de 16 anos. E esse período aqui é importante, vamos retornar já já. Agora, Oséias, ele começa a reinar ali depois da morte de Peca e ele reina por 9 anos. O início do reinado dele coincide praticamente com o início do reinado de Acás, só que ele reinou menos tempo, 9 anos, e em 723 a.C., houve a invasão da Assíria, houve a queda de Samaria. Então, ali o reino do norte teve o seu fim. Samaria ficou sitiada uns 2 ou 3 anos, as pessoas passaram um aperto terrível, mas a Assíria veio, invadiu a cidade, deportou os israelitas que ali moravam e trouxe pessoas de outros lugares para morarem em Samaria, o que deu origem a um povo que se misturou com os israelitas, né, chamado os samaritanos. Agora, vamos olhar aqui que Ezequias, filho de Acás, reinou em seu lugar, né, por muitos anos, e que no ano 14 do seu reinado, o que aconteceu? Invasão da Assíria. Era o ano 701, quando Senaqueribe e ali o seu oficial Rabsaqué cercaram Jerusalém. E essa história nós estudaremos em Isaías 36 a 39. É uma história fabulosa, é uma história incrível. Então você vê que a Síria ataca primeiramente o reino do norte e depois ataca o reino do sul. O que aconteceu? Fique aqui conosco que depois eu conto. Agora, veja só. Qual é o período importante aqui, Tiago? Dos anos 735 a 732, esse período da corregência, né, ali entre Jotão e Acás, é o período do capítulo 7 aqui de Isaías. Veja só, Peca, ele havia consolidado o reino do norte, ele era rei sozinho. E lá na Síria, que eu gostaria de chamar de Arã, reino de Arã, porque lembra daquela cidade lá de Arã, onde moravam os parentes de Abraão? Arã, né? Os arameus que falavam aramaico, ok? Vamos pensar em Arã, para a gente não ficar confundindo com Síria, Assíria, aí você não sabe se eu falei Assíria ou Assíria, fica tudo confuso. Então vamos chamar de reino de Arã. Quem era o rei de Arã? Rezim. E aí você tem Rezim e Peca, né? Rei de Arã e rei de Efraim. Então esse é o período onde Isaías começou seu ministério e logo houve essa crise no reinado de Acás. Então, aqui estão os países da região. Vamos limpar aqui, deixar um pouco mais clean para percebermos os personagens da nossa história. Uzias foi um bom rei, foi um rei anti-assíria. Depois nós temos Jotão, que também foi um rei contrário à política assíria na região. E Uzias, e possivelmente Jotão, eles eram os líderes da colisão desses países que estavam ali no corredor sírio-palestino e que resistiam à influência da Assíria na região. Só que quando morre Uzias, morre Jotão e Acás começa a sua corregência, Acás manifestava uma política pró-assíria. Ele era favorável à política de expansão assíria. E a Síria estava se expandindo para o norte, estava se expandindo para o sul, e Acás talvez pensou assim, olha, eu vou apostar no cavalo que vai vencer essa batalha. Talvez as pessoas aqui estão resistindo, mas no futuro a Síria vai se tornar uma grande potência. E se eu fizer a aposta certa agora, eu serei recompensado no futuro. E qual foi o destino de Acás? Fique conosco aqui na história. Só que outros
países ali começaram a atacar Judá. Os filisteus que estavam no ocidente atacaram Judá por ali. Os edomitas também atacaram Judá pelo leste. Só que o mais ameaçador era a aliança de Efraim, Israel, o rei Peca, e a ameaça, né, a coligação que ele tinha com Arã, Síria, e o rei se chamava Rezim. E aqui é o panorama do nosso verso 1 do capítulo 7 de Isaías. Perigo vindo do norte, aqui também é a parte de domingo, que é crise aterrorizante o rei Acas enfrentou no início do seu reinado, a crise que nós acabamos aqui de descrever. Ele falou, não, eu vou ser pró-Síria, e aí ele se vê cercado de inimigos, todos contra ele, principalmente uma colisão de Efraim, rei do norte, e de Arã, Síria. E agora, qual é a lição dessa história para nós? É isso que nós vamos descobrir lendo os próximos versos de Isaías. E já passamos para segunda-feira, tentativa de interceptação. Verso 2. Deu-se aviso à casa de Davi. A Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acas e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Percebeu aqui a linguagem poética de Isaías? Percebeu a beleza, a força, né? Você percebe o vento, a tempestade agitando, e aqui o coração do povo, ele usa a metáfora, agitou-se como as árvores no bosque diante de um vento tempestuoso. Todo o livro de Isaías vai ser assim. Perceba a beleza nas figuras. Disse o Senhor a Isaías, agora sai tu com o teu filho que se chama um resto volverá ao encontro de Acas, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. E diz-lhe, esse campo do lavandeiro, perto desse açude, nos faz crer que o momento de encontro foi ali próximo, no Vale de Cedron, que está entre o Monte das Oliveiras e entre o Monte Sião. A fonte de Gihon, ela ficava fora dos muros da cidade nesse período de Acas ainda, e Acas estava ali inspecionando os suprimentos de água, como que eles iriam fazer, e se os inimigos cortassem água. Então, ali próximo de um aqueduto que levava água para um outro açude, trazendo água da fonte de Gihon, que ficava, né, exposto de certo modo, ali foi o ponto de encontro, presta atenção. Esse aqueduto se chamava Shiloá e depois deriva o nome, né? Siloé, o tanque de Siloé. Isso aqui está tudo relacionado. Verso 4. Diz-lhe, acautela-te e aquieta-te. Não temas nem te desanime o teu coração por causa destes tocos de tições fumegantes. Por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias, que é o rei Peca. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo, subamos contra Judá e amedrontemo-lo e conquistemos para nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabiel. Nós não sabemos quem é esse aqui, mas possivelmente alguém que seria alinhado à política anti-assíria. Assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, ou seja, eles não vão tomar isso aqui, a Síria vai ficar no seu lugar, Efraim ficará no seu lugar. Final do verso 9. Se não crerdes, certamente não permanecereis. Fique tranquilo, haverá um livramento, Acas. E eu fico me perguntando, que tipo de rei era Acas? Uzias foi um rei que fez o que era reto perante o Senhor, apesar de ter escorregado no fim da vida. Jotão fez o que era reto perante o Senhor. Agora Acas se vendeu para fazer o mal. Acas praticou toda a espécie dos pecados que eram comuns aos reis do norte, aos reis de Israel. Ele construiu altares a outros deuses, ele levantou ídolos e ele sacrificou o próprio filho no fogo, no Vale de Inom. Ele sacrificou não só um filho, como diz o livro de Reis, e o livro de Crônicas diz que fez passar os seus filhos pelo fogo. Acas era um rei ímpio, Acas era um rei mau. E aqui está uma lição. Mesmo quando o nosso mundo desmorona por causa das nossas escolhas e dos nossos pecados, não é o fim. Deus possui uma palavra de consolo, mas não é uma palavra assim, vai dar tudo certo. Não, é uma palavra, confia em Deus. Eu vou estender a mão. Se você acreditar, eu vou te puxar desse poço de amargura, Acas. Seu mundo está desmoronando por causa das suas escolhas erradas, as suas escolhas absurdas. Mas eu vou te salvar. Mas você precisa acreditar. É quando Pedro está caminhando sobre as águas, ele se afunda e Jesus enfia o braço na água e fala, Pedro, segura firme a minha mão. Acas, acredite. E agora
nós estamos entrando no núcleo aqui do capítulo, né? Vamos entrar na parte de terça-feira, vamos ler o verso 10. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, Deus está disposto a te salvar. Pede a Deus qualquer coisa. Não fique procurando agradar esses deuses estrangeiros, pedindo essas coisas aos deuses de pedra, aos deuses de barro, aos deuses de madeira. Pede a Deus, Acaz. Qualquer coisa, qualquer sinal. Você pode pedir para o sol se escurecer. Você pode pedir para o mar se abrir. Você pode pedir para brotar água do chão. Você pode pedir para essa montanha se mover de lugar. Peça qualquer coisa, Acaz. Qualquer coisa. Essa oportunidade foi franqueada a muitas poucas pessoas em toda a história da humanidade. E Deus concedeu essa oportunidade a Acaz, um rei ímpio, um rei que sacrificou os filhos, um rei que queimou os filhos. Verso 12. Acaz, porém, disse, note que o verso 10 diz, e continuou o Senhor a falar a Acaz. Não era Isaías, era o Senhor, era Deus. Verso 12, Acaz, porém, disse, não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Acaz estava com 21 anos nessa época, era um jovem, soberbo, arrogante, e deve ter rido na cara de Isaías e falado, não vou pedir não tentarei ao Senhor. Acredita-se que os reis precisavam ler trechos do livro de Deuteronômio para tomar posse. Alguns comentaristas entendem que Acaz está citando um trecho do livro de Deuteronômio para dizer assim, ô Isaías, eu não vou pedir não. Sabe por quê? Porque na Bíblia também está escrito, né? Não tentarás ao Senhor. Jovem, arrogante, obstinado, rebelde, um rei ímpio, um rei que matava seus filhos. Verso 13. Então disse o profeta, ouvi agora, ó casa de Davi, que havia ali outras pessoas, talvez Jotão estivesse vivo, muito fraco. Ezequias possivelmente estava com uns 9 anos de idade. Ezequias já era nascido. E ele se dirige à casa de Davi como um todo. Ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Não é mais ao seu Deus, Acaz. Você rejeitou, antes era o seu Deus. Mas você demonstrou que ele não é o seu Deus, é o meu Deus, e você está fazendo Deus ficar com tédio. Verso 14, portanto o Senhor mesmo vos dará sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. E essa criança comerá manteiga e mel, quando ela estiver na idade de desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. É muito significativo que, como Acaz não escolheu nenhum sinal, Deus mesmo escolhe um sinal, e o sinal é uma criança. Você é um pai que mata a criança. Você é um pai que queima os seus próprios filhos, e o sinal que eu vou te dar é uma criança, um filho. Isso aqui é muito significativo. Isso aqui é interessante. E aqui nós vamos entrar na parte de quarta-feira, o sinal de um filho. Aqui nós temos uma teologia muito grande, muito profunda. Nós temos muitas peças. Agora que começa a dificuldade de encaixar as peças, eu sugiro que você leia aqui os próximos capítulos várias vezes. Eu já li isso aqui várias vezes, desde antes da lição de Isaías, para me preparar, para conseguir absorver isso daqui, para conseguir ser didático, para conseguir ensinar. Então lê Isaías 7, 8, 9, 10, 11, talvez até o 12 ali, mas até o 7, 8 e 9, eles são muito importantes. É um bloco, nós vamos estudar um a cada semana, mas não dá para dividir. É um bloco, há ligações, você vai pegar as expressões e tentar montar o quebra-cabeça. Manteiga e mel. E aqui embaixo tem manteiga e mel. Aqui nascerá um filho. Aí se você olhar aqui em Isaías 8, verso 3, diz assim, fui ter com a profetisa. Aí você, quem é a profetisa? Ela concebeu e deu à luz um filho. Ué, quem é essa profetisa? Será que a mulher de Isaías também era profeta? E ela concebeu, então será que essa é a criança que foi prometida a Acaz? Então há várias
né, referências. Isso aqui é um quebra-cabeça delicioso de se montar, mas tem que gastar um tempo. Tem que olhar lá o livro de Reis, tem que olhar o livro de Crônicas, tem que olhar o livro de Miqueias, tem que, né, cruzar as várias partes da Bíblia. Aqui fica interessante, jovens. A Bíblia seria o livro mais interessante que a juventude já leu, se eles dessem mais atenção a esse livro. Então, vamos aqui pensar nessa profecia que é repetida por Mateus, lá em Mateus 1:23. E a Virgem conceberá. Vamos ver o que está envolvido aqui, as dificuldades para montar esse quebra-cabeça. Eu tenho aqui a profecia e a Virgem conceberá Emanuel. Eis que a Alma conceberá. Isaías 7,14, que foi escrito em hebraico, utiliza a palavra Alma. Alma, eis que a Alma conceberá. E o que é Alma, Tiago? Alma é moça em idade de se casar, mulher jovem até nascer o primeiro filho. Então, apesar de ser uma donzela, uma mulher jovem, não significa necessariamente que seja virgem. Tudo bem? Então, Isaías não utilizou a palavra virgem comumente utilizada no hebraico para virgem. Ele utilizou eis que a Alma conceberá. Agora, a Septuaginta, que é uma tradução do Antigo Testamento para o grego, está assim: eis que a Parthenos conceberá. Parthenos, porque foi traduzido para o grego. Então já não estão usando mais Alma no hebraico, mas Parthenos do grego. E o que significa esse vocábulo? Vejamos aí, Parthenos. Virgem ou mulher solteira. E agora, Mateus, que estava escrevendo o seu evangelho em grego para pessoas de fala grega, ele não utiliza os originais em hebraico, ele já utiliza a tradução grega da Septuaginta. Igual hoje nós utilizamos a tradução em português e não utilizamos os caracteres em hebraico, porque as pessoas, e talvez nem mesmo nós saibamos ler hebraico. Mateus utilizou a tradução da Septuaginta em grego. E aí ficou assim: eis que a Parthenos conceberá. Mateus 1:23. O Novo Testamento foi escrito em grego. E o que é Parthenos? Virgem ou mulher solteira. E é traduzido hoje, eis que a virgem conceberá. Mas qual que é o problema aí? Isaías não necessariamente quis dizer virgem, porque ele escreveu Alma. Tiago, para ser virgem tinha que ser o quê? Virgem está mais ligada a Parthenos, que em hebraico seria, veja aí, Betulá, virgem ou garota madura a quem nenhum homem conheceu. Então, Betulá se encaixa muito bem para o perfil de Maria, uma virgem, Parthenos. Agora, o sentido de Alma, ele permite uma pessoa que já foi casada, mas que ainda não tem filho, ou uma jovem na idade de se casar, que pode ser virgem ou não. E aqui vamos imaginar agora o diálogo entre um judeu e um cristão sobre este assunto. Veja aí. Havia profecia de nascimento virginal? Pergunta o judeu nesse diálogo hipotético. O cristão responde: sim, havia. Então, a criança como sinal para Acás nasceu de uma mãe virgem? E o cristão responde: não, a criança que nasceu nos dias de Acás não nasceu de mãe virgem. Então, ela não cumpriu a profecia, não é mesmo? E aí o cristão vai responder: negativo, a criança nos dias de Acás cumpriu a profecia. Mas a profecia não exigia nascimento virginal? Olha, bem, é que Isaías não fala de virgem, Betulá. Isaías fala de moça, donzela. Então, a criança que nasceu nos dias de Acás cumpriu a profecia. E aí a pessoa vai perguntar do texto de Mateus. E de onde foi que Mateus concluiu que o nascimento virginal é um sinal para identificar o Messias? Lembre-se que o cristianismo está assentado de que o Messias nasceria de uma virgem. E de onde que vem essa ideia? De uma profecia lá atrás. Quem fez a profecia? Isaías. Agora, olhando, parece que não existe a profecia de virgem, mas nós não sempre falamos que Maria era virgem e esse sinal identificava a natureza divina de Jesus, né? Humana e divina. Bem, Mateus, diria o cristão, né, se baseou em uma tradução grega do Antigo Testamento que não traduziu corretamente o termo alma, moça, mas que utilizou a palavra parthenos, virgem, e por isso Mateus acabou concluindo que o nascimento virginal cumpria a profecia. E aí o judeu pergunta: então não existe profecia de nascimento virginal? E o cristão, apertado, né, não sei. E esse diálogo hipotético pode muito bem ter sido vivido muitas vezes ao longo desses 2000 anos entre cristãos e judeus. O que eu quero que você compreenda é que esse é um ponto difícil.
Talvez esteja na lista de um dos pontos mais difíceis do cristianismo, das profecias sobre Jesus. Como dizer que Jesus nasceu de uma virgem, que esse era um sinal identificador, sendo que aparentemente não existe a profecia de uma virgem. Várias soluções foram propostas e eu vou listar algumas delas aqui. Vamos ver? A profecia era de duplo cumprimento, e isso aqui é justamente a proposta do comentário bíblico adventista, não é a proposta da lição. Eu tenho uma dificuldade muito grande em acreditar em profecias de duplo cumprimento. Por quê? Pense bem, houve duas mulheres virgens que deram à luz a um filho? Aí a pessoa vai falar, não, só houve uma, Maria, mas teve uma outra que deu à luz a um filho. Então não foi duplo cumprimento, porque o cumprimento virginal só teve uma. Você percebe a dificuldade? Uma dificuldade terrível. Se você diz que é um duplo cumprimento, aí tem que outra ter um nascimento virginal, aqui também nos dias de Acás. Outro problema com a profecia de duplo cumprimento. Esse é o princípio, na verdade, é o princípio apotelesmático de Desmond Ford, que diz que, na verdade, o cumprimento original era aquele lá dos dias do Antigo Testamento. Depois a gente encaixa uns cumprimentos aí, mas não era a ideia pretendida pelo autor. A ideia pretendida pelo autor era só o filho de Acás. A ideia pretendida pelo autor lá de Daniel era a purificação só do templo ali em Jerusalém. Não tem esse negócio de purificação de templo no santuário celestial. Então, a profecia com duplo cumprimento, ela é complicada por isso. Você tem que cumprir a mesma coisa duas vezes. Então, eu não acho essa solução satisfatória. Tudo bem? Eu quero mostrar aqui para vocês realmente a coisa como ela é. Eu não quero passar a impressão, olha, isso aqui você resolve assim, né? A gente faz uma gambiarra qualquer, a gente força um texto aqui, força um texto ali, e aí a gente coloca isso na cabeça dos outros. Não, a gente precisa ser transparente. Não podemos utilizar argumentos que não sejam inteiramente retos. Vamos para a segunda solução. A profecia se referia a uma criança nos dias de Acás, apenas. Então, era só uma criança para os dias de Acás. Jesus existe, Jesus nasceu, é profeta, mas é pela profecia do capítulo 9, não pela profecia do capítulo 7. Ali no capítulo 7 é a profecia para Acás. Aí você fica, né, com a dificuldade. Como explicar Mateus 1:23? Que Mateus 1:23 entende que é essa referência para Jesus. Então eu acho que essa solução também é complicada. Terceira solução. A profecia se referia ao nascimento de Jesus apenas. E não nasceu nenhuma criança ali nos dias de Acás. Não é o filho de Isaías, não é o filho de Acás. Você tem que entender que ali na hipótese 2, né, quem é a virgem? Quem é a Almá? Alguns entendem que a Almá era esposa de Acás, alguns entendem que era uma outra donzela do palácio, e alguns entendem que era a mulher de Isaías e que o filho é o filho de Isaías. Por quê, Tiago? Olha que o quebra-cabeça é complicado. Veja aqui, Isaías 8, verso 3. Fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz a um filho. Então me disse o Senhor, põe nele o nome de rápido despojo de presa segura. Ah, Tiago, quase que você, né, me assustou aqui. Eu já pensei que esse filho seria Emanuel, né? Mas ainda bem que a Bíblia diz que foi posto o nome nele de rápido despojo presa segura, né? Talvez era uma criança que nasceu junto com o Emanuel ali daquela época. Olha agora o verso 8. Penetrarão em Judá, inundando e passando por ele, chegarão até o pescoço, as alas estendidas do teu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Peraí, quer dizer então que ele, depois de falar do filho de Isaías, tem um trechinho e fala, ó Emanuel, será que o Emanuel é o filho de Isaías? Você entende porque muitas pessoas acham que esse Emanuel é o filho de Isaías? E essa virgem Almá seria a esposa de Isaías, que era muito nova, Isaías era jovem naquela época. Tudo bem. Então, alguns acham que não houve criança aqui, nem filho de Acás, nem filho de Isaías, nem filho de ninguém, e que essa profecia se refere apenas a Jesus. Essa é a proposta da lição, aqui na parte de quarta-feira. Quem é essa mulher? Ele até trabalha, né? Alguns sugerem que seja Ezequias, mas Ezequias já tinha por volta de uns 9 anos nessa época, né? Um parto, ele vai colocar, você veja os últimos capítulos aqui, mas ele vai sugerir que Jesus é identificado como Emanuel, nascido miraculosamente de uma virgem ali nos dias do Novo Testamento. Agora, por que então eu acho essa solução complicada também? Porque se você lê o contexto aqui, parece que não é um sinal ali lá para os dias de Jesus. Houve um sinal nos dias de Acás. É todo trabalhado um texto aqui de que quando essa criança soubesse discernir entre o bem e o mal, que na tradição judaica é por volta dos 12 anos. Aos 12 anos Jesus foi levado ao templo, aos 12 anos ocorre o Bar Mitzvah, que é a passagem da infância para a vida adulta. Então, por volta dos 12 anos, a terra ante cujos 2 reis Acás tremia de medo, seria desamparada.
E daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer. Então, há várias relações aqui da manteiga e mel que a criança comeria como resultado do que aconteceria na terra. Então, parece que houve uma criança ali naqueles dias, né? Nada nos indica que ela só se referisse a Jesus. Quarta solução. Como a casa não acreditou, a profecia foi postergada até o nascimento de Jesus. Essa aqui é uma solução criativa. Agora, a Bíblia não fala nada que a profecia não aconteceu, mas também a gente não sabe quem foi a criança, né? Um ponto parecido ali com a posição 3. Agora, a quinta, que ela é muito difundida entre os cristãos, é assim. A profecia se refere tanto a uma criança nos dias de Acás, como ao nascimento de Jesus. Então, é uma combinação da posição número 2 e do tópico 3. Então, o Emanuel de Isaías 7 seria um tipo, vai trabalhar com tipologia do Emanuel do Novo Testamento. Então, realmente nasce alguém ali para Acás, significando liberdade, significando esperança. Nasceu uma criança ali, e essa criança, ela representa, ela é um tipo, ela seria um símbolo. Não mais a profecia, mas a criança seria um símbolo do que aconteceria por ocasião do nascimento de Cristo. Essa é uma postura um tanto quanto difundida. Eu, particularmente, tenho uma inclinação por essa postura, mas ela não explica tudo. E a questão do nascimento virginal, então, como explicar o texto de Mateus? Eu quero dizer que eu não tenho uma resposta assim, olha, é isso para dar para vocês. E talvez muitos teólogos também não tenham, né? Alguns trabalham com a parte linguística do Alma, do Betulá, né? Mas o que eu quero dizer é que a resposta não é simples. Eu não quero passar algo que seja uma gambiarra, vamos dar uma forcinha aqui para a gente justificar esse texto para Jesus. Eu creio em Jesus, eu creio que Mateus utilizou aquilo. Mateus talvez está vendo algo que nós não estamos vendo. Mateus montou o quebra-cabeça que nós ainda estamos tentando montar. É isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Por isso o estudo da Bíblia, por isso aquelas palavras ali no começo. Andaram 3 anos com Jesus e não montaram algumas peças, mas depois Jesus, né, explicou o que constava dele nos profetas, na lei e nos salmos, e abriu-lhes o entendimento, e talvez a mente de Mateus se abriu, ele compreendeu isso aqui. Certamente isso aqui fala do Messias. Eu quero mostrar para vocês os textos que eu já li. Ali a profetisa, né, concebeu. Agora, veja o verso 18 do capítulo 8. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, filhos para sinais e para maravilhas em Israel. Olha, eis-me aqui os filhos. Então Isaías tinha 2 filhos com nomes diferentes, né? Um resto volverá, rápido despojo, presa segura. Para que querer esses filhos? Eram sinais. Será que havia mais um terceiro, o Emanuel, que eram filhos para sinais? Sinais para um rei que queimava e matava e sacrificava crianças? Isso aqui tudo é muito significativo. Agora, veja o capítulo 9, verso 2. O povo que andava em trevas viu grande luz. Qual o povo? Aquele da parte da Galileia que foi destroçada pela Síria. Agora eles viram grande luz, né? Qual grande luz? Verso 1. Olha, no caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, onde Jesus começou o seu ministério. Então, essa é uma profecia messiânica. Nós só não sabemos montar todas as peças. Isaías 9, 6. Porque o povo viu grande luz, porque o jugo, né, do verso 4, que pesava sobre eles, o jugo opressor foi destruído, porque o guerreiro, ele foi afastado. Por quê? Por quê? Verso 6, porque um menino nos nasceu, a profecia de um filho, o sinal, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então aqui é um quebra-cabeça, é uma criança que nasce e nós precisamos estudar a Bíblia para que quando Jesus vier, não aconteça conosco o mesmo que aconteceu com a igreja judaica. Esperavam o Messias, mas foram confundidos. Esperavam o Messias de um jeito, ele veio de outro. E a igreja foi passada por alto. E a revelação veio para os magos do Oriente, que estavam estudando as profecias. A estrela, de onde vem aquela profecia? Estude. E os pastores de Belém. Que o mesmo não aconteça conosco. Agora, no capítulo 11, outra profecia messiânica, do tronco de Jessé sairá um rebento. Então, quero firmar a sua fé. Isso aqui fala sobre Jesus. Nós precisamos agora entender, encaixar a peça, decifrar o enigma. Vamos agora saber o que foi que Acás fez depois de todo esse conselho de Deus, de toda essa oportunidade, e Deus mesmo daria um sinal, um filho, lá em Reis, capítulo 16, versos 7 e 8. Segundo Reis, 16, 7 e 8. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser,
rei da Síria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel que se levantou para mim. Eu não confio no Deus que prometeu dar um sinal no céu e na terra. Eu não confio nesse Deus. Eu não confio no seu profeta Isaías. Eu não confio na criança que nascerá. Eu não confio em nada. Ele envia um presente ali para Tiglat-Pileser, rei da Síria, e fala assim: eu sou o teu servo. Por isso Isaías fala: o meu Deus, porque não é mais o seu Deus, você é servo da Síria, eu sou o teu servo. Sobe e livra-me do poder do rei da Síria. Verso 8, tomou a casa, a prata e o ouro que se achavam na casa do Senhor, dinheiro santo, tesouro santo, e mandou de presente ao rei da Síria. Esse é Acaz, um rei incrédulo, um rei ímpio. Veja agora o que aconteceu. Judá estava cercado por todos os lados, mas então o rei da Síria atacou os filisteus. E depois a ameaça de Edom também se desfez. E logo ele atacou a Síria, Arã. E aí a colisão entre Israel e Síria também se desfez. E veja que a Assíria tomou o território de Arã. Quando? Em 732, no finalzinho da corregência entre Jotão e Acaz. Pouco tempo antes de a criança, completar 2 ou 3 anos. Tudo bem? Ali a corregência começou em 735, aqui é 732 a.C. Depois, a Síria também tomou o reino do norte, Israel, Samaria, em 723 a.C., mais ou menos uns 12 anos após o encontro com Acaz. E talvez Acaz pensou: eu apostei no cavalo certo, eu sabia que eu sou um grande político e eu faço os cálculos políticos muito bem. E ele vai na Síria, ele vai até a Damasco, Arã, para se encontrar com Tiglat-Pileser. E lá ele vê que os deuses estão fazendo prosperar a Assíria. Ele manda fazer um altar idêntico ao altar que ele viu e mandou colocar esse altar onde ficava o altar de Deus no templo, para que quando ele chegasse ele agora pudesse adorar esses reis. Acaz foi um homem ímpio. Ele tirou os tesouros do templo, ele quebrou os utensílios sagrados do templo, ele mandou fechar as portas do templo e instituiu o politeísmo, o culto pagão, em todos os altos, em todas as colinas do rei do sul, do reino de Judá. Mas veja o que estava dito para Acaz. Veja aqui Isaías 7, verso 14. E a virgem conceberá e dará luz a um filho, lhe chamará Emanuel. E esse Emanuel comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Assíria, que ele achou que era amiguinha dele, dias tais quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito. Lembra lá da praga das moscas? Então essas moscas estão associadas ao Egito. Moscas não matam, mas incomodam, tudo bem? E o Senhor também assobiará as abelhas que andam na terra da Assíria. As abelhas incomodam bem mais do que as moscas, As suas ferroadas venenosas, elas provocam muita dor. Então, o Senhor faria com que Judá sofresse diante do Egito e da Síria. Elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todos os pastios. Vão entrar nas suas terras, naquele dia rapar-te-á o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio. Olha novamente a metáfora, navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria, que ficava depois do rio Eufrates. O Senhor vai rapar o quê? A cabeça e os cabelos das vergonhas, e tirará também a barba. Sabe quando você está com pouco dinheiro e você fala: a minha carteira está rapada, não tem nada? Ou rape a comida no canto da panela, é para tirar o último pouquinho de comida que tem. Deus iria enviar a Síria como uma navalha e raparia todos os pelos, que no Oriente já rapar a barba era sinal de humilhação terrível. E para piorar a humilhação, a Bíblia diz: rapará os pelos da tua virilha, os pelos das tuas vergonhas.
Sabe quando a pessoa está em dificuldade e fala, eu estava tão endividado que eu tive que dar até as minhas roupas, eu tive que vender até as minhas roupas íntimas para pagar a minha dívida. Essa seria a situação que Judá encontraria. O mundo estaria desmoronando e ficaria pior por causa da incredulidade de Acaz. Essas seriam as consequências da atitude de Acaz, de não aceitar o sinal de Deus e de confiar no rei da Síria. Eu sou o teu servo, e arrancou os tesouros do templo e os deu ao rei da Síria. Ele logo descobriria que a Síria não estava querendo fazer amizade com ele, mas se aproveitaria de toda e qualquer situação. 21. Naquele dia sucederá que um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas. E será tal a abundância de leite que elas lhe darão, que comerá manteiga e mel, comerá todo o restante no meio da terra. Algumas expressões falam coalhada, algumas traduções falam coalhada e mel, e esse mel aqui não é um mel de abelhas, os comentaristas entendem que é o mel de tâmara, porque o mel de abelha era muito raro, difícil, as abelhas não eram tão bem domesticadas ainda, mas a tâmara é uma frutinha muito doce, muito comum na região, e esse mel é muito nutritivo e poderia ser facilmente transportado. Tiago, facilmente transportado, por quê? Porque os tempos seriam difíceis. Tempos onde as pessoas teriam apenas uma vaca e 2 ovelhas. E tinham que alimentar toda a família. Tudo bem? E será tal a abundância de leite que elas lhe darão, que comerá manteiga, ou coalhada, um laticínio, e mel, esse produto da tâmara, comerá todo o restante no meio da terra. Também naquele dia todo lugar em que houver 1000 vides do valor de 1000 ciclos de prata, será para espinheiros e abrolhos. Então aquelas plantações lindas, aqueles campos agrícolas que custam muito investimento, ainda mais para produzir árvores, frutas, eles seriam todos abandonados, mesmo aqueles onde houve muito investimento de 1000 ciclos de prata. Eles ficarão tão largados que o mato vai crescer, vai virar um monte de espinhos, de ervas daninhas. Ninguém vai cultivar mais. Por quê? Porque as pessoas desaparecerão da terra. Muitas propriedades ficarão vazias porque os donos serão mortos, porque a terra será saqueada. E eles vão voltar a um estágio de evolução na civilização. Da agricultura, vão voltar apenas para a pecuária. Apenas vacas e ovelhas que comem um capim aqui, o capim que nasce sozinho, um capim ali. Mas não haverá mão de obra para tocar a agricultura. 24. Com flechas e arcos se entrará aí, onde antes eram vinhas, onde antes eram campos agrícolas, porque os espinheiros e abrolhos cobrirão toda a terra. E por que arco e flecha? Porque os animais selvagens iriam se multiplicar. A terra estava abandonada, desolada. Essa foi a consequência da escolha de Acaz. 25. Quanto a todos os montes que os homens costumam sachar, cavar, fazer os sulcos ali para plantar, para ali não irás, por temeres os espinhos e abrolhos. Serão para pasto de bois e para serem pisados de ovelhas. A terra ficará tão abandonada, tão abandonada, tão abandonada que onde antes se praticava agricultura virará bosque. Lá é bosque, aqui no Brasil seria floresta, Mata Atlântica, floresta amazônica, ia crescer muitos cipós, árvores, capim, mato, espinhos, que não é possível você passar por ali. Lá é uma outra agricultura, mas a mensagem é que a terra ficaria desolada por causa das escolhas de Acaz. E qual que é a questão aqui? Quinta-feira, Deus conosco. Qual que era a mensagem? Apesar das consequências de Acaz, Deus não abandonaria Judá. Deus, Emanuel, não é apenas Deus conosco, mas Deus que está presente. Ele, o nosso Deus, está conosco. E eu gostaria de terminar aplicando este texto na história de uma pessoa que presenciou toda esta cena. Uma pessoa que conheceu muito bem Acaz e conheceu muito bem Isaías. E essa pessoa é Ezequias. Ezequias viu a maldade do seu pai. Ezequias viu como o seu pai sacrificou os seus irmãos. Sim, Ezequias. Ezequias viu como o seu pai, ele desdenhou das águas de Siloé e preferiu as águas do rio Eufrates. E ali Ezequias, ele coloca as águas para dentro da cidade. Nós vamos estudar isso ainda. Nós vemos como Ezequias se prepara para esses dias que foram profetizados, como Ezequias fortifica as cidades, como Ezequias clama a Deus no momento de angústia e fala: Senhor, o sinal que o Senhor deu, Emanuel, eu venho cobrar essa promessa. Deus está conosco. O Senhor queria estar com o meu pai, mas o meu pai sacrificou os meus irmãos, o meu pai preferiu os reis deste mundo, o meu pai preferiu adorar os ídolos de deuses
que não são nada. Mas eu escolho Emanuel. Eu escolho Deus conosco. E quando ele passou aperto por essa situação aqui, que nós vamos ver no capítulo 36 a 39, ele reclama a promessa, Deus conosco. Eu não quero ser como meu pai, eu quero confiar em Deus. E a primeira mensagem aqui, meu amigo, não importa se você cometeu muitos pecados, se você é como Acás, que até mesmo praticou o assassinato. Deus ainda estende os braços e as mãos para você. Ele convida você a se arrepender. Não importa se você veio de uma família complicada como a família de Ezequias, um pai que matou os irmãos. Ezequias viu os seus irmãos morrerem na guerra, os que restaram. Ezequias viu toda essa desgraça da invasão de Peca e de Rezim, porque eles em um só dia mataram 120 mil homens, porque Acás quis confiar na Síria. Eles levaram 200 mil pessoas cativas como escravas e Deus se interpôs para que a situação não se agravasse ainda mais, mas a terra ficou desolada e Ezequias cresceu nisso. Mas Ezequias escolheu bem. Ezequias escolheu confiar em Deus, confiar nas promessas ditas por meio de Isaías. E se você vem de um contexto ruim, terrível, existe esperança para os que crescem em um contexto emocional devastador. E Ezequias é a sua esperança. Ezequias é o seu modelo de que é possível vencer. Quando Ezequias já estava com os dias avançados, ele ficou doente. Isaías falou, põe a tua casa em ordem. Você foi um bom rei, você cumpriu a sua missão e você vai morrer. Sabe o que Ezequias fez? Ezequias orou. Orou para quem? Para Emanuel. Deus conosco. Acompanhe aqui em 2 Reis, capítulo 20, verso 8. A Bíblia diz que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, e o Senhor ouviu a voz de Ezequias, porque o Senhor é Deus conosco. E ele falou, Isaías, você está saindo do palácio? Volta. Volta para falar com Ezequias. Fala assim, Ezequias, você não vai morrer. Agora, o surpreendente e o bonito da história, esse é o nosso fechamento, é o que Ezequias responde para Isaías. Talvez Ezequias falou, eu estava lá naquele dia, eu estava lá ao lado do meu pai, quando você... Isaías disse que Deus moveria o céu ou a terra para dar um sinal para Acás, mas meu pai foi incrédulo. Não houve um sinal no céu e na terra, mas eu, Isaías, eu quero o sinal, porque eu creio que Emanuel é Deus conosco. Eu faço questão, eu reivindico a promessa. E aqui no verso 8 diz assim, Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor, eu reivindico a promessa, Isaías. Eu quero o sinal que o meu pai desprezou, eu quero o sinal. Respondeu Isaías, ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal, de que ele cumprirá a promessa que ele disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Você quer que o sol vá para frente ou volte para trás? Então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça. Eu quero que o sol volte. Isaías, você me acompanhou desde criança, você sabe como tenho me dedicado a Deus, e eu creio que ele poderia ter feito algo na terra, nesse reino, se o meu pai tivesse acreditado. Então, para demonstrar que eu creio e que eu teria escolhido diferente, eu quero que a sombra retorne, eu quero que o sol volte. Veja o próximo verso. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Acás havia morrido, o rei incrédulo. Mas o seu filho fez um pacto com Deus. E o relógio que Acás construiu foi testemunha de que naquele dia o sol poderia ter voltado. Querido amigo, será que essa incrível história não nos quer dizer que vale muito a pena confiar em Deus? Que mesmo em meio às dificuldades causadas por escolhas de pessoas que nos antecederam, como os nossos pais, ou mesmo um casamento desfeito, eu quero dizer que Deus é Emanuel. Ele está conosco, Ele está com você. Mesmo nos momentos mais negros, Ele está ao seu lado, convidando. Ao passares pelas águas, elas não te submergirão. Ao passares pelo fogo, não te queimará. Volte para mim. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlate, desfaço as tuas transgressões como a névoa. Volte para mim, porque eu te remi. Volte para Deus. Tome hoje a sua decisão. Que o Eterno o abençoe.